gente, tudo bem com vocês? Tô aqui só pra dar um recado que começa agora a nossa nova programação mensal com esse meu primeiro episódio. Comigo é coisas mais nerd otaku, mangá, anime, webtoon e alguma outra coisa nesse estilo que me der na telha. E já sabe, o próximo é sob o comando do Tio Gabi, sobre cinema. E o outro é sabe-se lá Deus o quê. E a última semana do mês a gente descansa porque a gente é filho de Deus, a gente trabalha que nem uns condenados. E aí a gente faz isso aí, entendeu? Essa gravação tá sendo feita fora do podcast, então não sei porque eu falei isso, porque eu amo vocês, gente. Beijo no coração. Aceitando os vários pedidos de vocês, a gente finalmente decidiu fazer um podcast falando sobre mangás. Então aqui está. Deu. Pode parar de encher o saco. Minha caixa de e-mail tá cheia, é DM no Instagram, entendeu? É gente batendo na porta da minha casa. Chega, deu. Aqui a gente vai lá, a nata da nata. Exceto por alguns que a gente tá preparando outras coisas que vai ter no futuro. Seja, sei lá, quando esse podcast for pro ar. Mas no futuro desse podcast, não necessariamente no futuro da linha do tempo dos podcasts que vocês vão ouvir, porque não sou eu que edito ainda e não sou eu que posto. Então, só sabe-se lá Deus quando está indo ao ar. E eu encontro esse podcast em quais redes sociais? Bem pensado, amigo Judá, porque essa é uma introdução E eu estourei o áudio de novo. E a gente testou antes pra ver se ia estourar o áudio e aparentemente eu não sei me controlar. Então, você encontra a gente no @podcast 2 palitos no Instagram e 2 palitos podcast no Spotify e 2 palitos podcast ou só 2 palitos no YouTube. E essas são as nossas redes sociais. Eu pareço um pouco bêbado falando, vou me corrigir. Muito bêbado. É que eu tomei muito energético. E tô eufórico. Já aproveitando, e caso você esteja no YouTube, por favor, deixe o like, compartilhe Isso aí. Comenta. Fala alguma Comentar coisa, legal, gente. A gente quer... Me xinga, sei lá. A gente quer poder responder e xingar vocês de volta. Essas Exato, me xinga. Você vai ter a honra de ser ofendido por mim. Olha só que legal. Tá estourando muito. A vida tem dessa. Prova pra mim que você ofende melhor que eu. E eu vou baixar um pouquinho o ganho aqui, hein? Espero que não tenha afetado muito a gravação. Enfim, viemos aqui hoje pra fazer indicações. Tentarei eu sem spoilers de mangás que a gente acha que as pessoas precisam conhecer. Vai ter uma redundância ou outra? Vai ter. Mas ainda assim, escutem porque vai ser bom. Entendeu? Então, acho que a gente tem que começar, meu bom amigo. Acho que em algum momento a gente vai ter que começar a fazer planos de como a gente vai fazer o podcast. Porque a gente não consegue prometer nada pra vocês. A gente vai fazer sem falar spoiler. A gente não tem como dizer se vai ou não, porque a gente não sabe ainda, porque a gente não formulou as coisas direito. Eu peço muitas desculpas, muitas. Eu não consigo não dar spoiler das coisas. É um problema sério, os meus amigos já estão cientes. Alguns só gritam, eu não vi ainda! Que é pra eu saber que pra parar de falar, né? Então, perdão, pessoas que me ouvem. Mas, mais genuíno e opinião mais coerente com as nossas visões de mundo estarão aqui, porque a gente não formulou nada, a gente não escreveu nada, isso aqui é tudo que vem na hora. Perigo vocês verem aqui uma discussão, um quebra-pau no ar, que quando a gente discorda dá até morte. Entendeu? Eu só hoje já morri umas 3 vezes. Eu tive que ressuscitar ele depois. Vamos então... Eu falei pra não bater na mesa, tô batendo na porra da mesa. Vamos começar então pelo Boku no Hero, que é a redundância. Por que digo uma redundância? Porque as pessoas já gostam de Boku no Hero. É verdade. Né? Mas eu tô com um trauma. Que eu conheci pessoas que falaram pra mim assim, não curti o início, eu não continuei. Assim, não vou dar spoiler. Eu já acho difícil não curtir o início, né? Caralho. Mas assim, Boku no Hero atualmente... Depois tá lá, Gavião, lá o capitão... Não é capitão? Como é o nome dele? Soldado Invernal. Soldado Invernal e o coisa... O Falcão. Aquilo ali sim que é bom. A pessoa vai saber que é pra ela. Para, não. Não quero ofender ninguém aqui. Isso aí não foi direcionado. Exceto que foi, mas enfim. Atualmente, o arco de Boku no Hero atual, sem falar o que tá acontecendo, é uma aula de como se desenvolve personagens, história e como ser coerente com aquilo que você cria. Sabe? Pra mim essa é a definição, assim. Nesse momento, o Horikoshi, que é o autor, ele tá dando uma aula
pra quem faz mangá de, é isso que tu faz. Tu mostra, tu não fica falando. Ou tu não mostra o que precisa ser falado. Tu sabe do que eu tô falando, né, Judá? Então, Boku no Hero, ele tem um problema, eu tô basicamente refraseando, né, ou parafraseando o Kitsune do canal Videocast, já indiquei ele no outro podcast que ele tá com, o canal morreu, mas ele tem um podcast dele, Kitsune da Semana, escutem, ele é uma ótima pessoa, eu amo ele. O Kitsune já falou algumas vezes que Boku no Hero não fez o sucesso que se esperava, porque Boku no Hero era esperado de ser o novo Naruto, o novo Explosão da Jump. Chegou muito perto, mas ele não é o boom que é o Naruto, né? Que foi o One Piece durante muito tempo. Hoje o One Piece tá estável no topo, mas tá estável, tipo, tá paradinho. Porque Boku no Hero, ele tem uma coisa muito incrível, que, tipo assim, tem muitas histórias, principalmente webtoons, que fingem ter história. Sim. Boku no Hero finge não ter. Boku no Hero finge ser só clichê. Ruim. E ele não faz nada disso. Ele... desculpa, eu vou começar só a babar no Boku no Hero aqui. É foda, é muito foda. Mas, tipo, o que acontece? Boku no Hero seria... Um bom resumo seria... Boku no Hero é um eterno arco de treinamento. Porque Boku no Hero é a história... Muita gente já desistiu agora de Boku no Hero porque ele falou isso. Porque Boku no Hero é a história de como um personagem vai se tornar um herói. Isso não é um spoiler, porque a história abre com o protagonista falando: essa é a história de como me tornei o herói número 1. E essa é a questão. Tu não vai ver as grandes aventuras de um grande herói. Tu vai ver a jornada de alguém que está querendo e que sabemos que vai ser um grande herói. Então, a gente tem a formação dele, a gente tem pontos sobre o caráter dele, pontos sobre o que faz com que ele seja visto já como um herói por quem tá ao redor dele, sabe? Então, é muito difícil não dar spoiler, cara. Eu tô falando aqui querendo falar coisas. Não sei como é que a gente tá falando sobre isso e já tô sorrindo, assim. Cara, é muito bom. Tipo, quem já conhece já sabe que é muito bom. Mas quem, sei lá, nunca deu uma chance... eu recomendo... Eu não vou dizer não recomendo o anime, mas é que eu não vi o anime. E o anime tem uma questão que não é tão importante, mas ainda tem, que ele dá uma leve sexualizadinha exagerada nas meninas. Do tipo... ele transforma cinturas... Ele diminui, tipo, cerca de 2 palmos de cada cintura das meninas, quase no nível One Piece, sabe? Que não tem... os corpos das meninas do mangá, eles não são tão... não tem tantas curvas, né? Isso não é um problemão, não chega a ser um problema, mas é um pouquinho incômodo pra mim. O trabalho de limpeza que ele faz no desenho dele é muito bom. Então, todo personagem é muito deslumbrante. Até os feios. São todos muito deslumbrantes, como a forma como ele desenha, sabe? Tu não sente necessidade de nenhum tipo de eti, porque os personagens já são... Boku no Hero não precisa. Boku no Hero não tem... O foco não é eti. E aí o anime, ele dá uma leve etizadinha, assim, né? Ele dá uma erotizada nas personagens, que acho que não tinha necessidade. Mas é isso. Mas eu recomendo o mangá porque tá mais à frente a história, claro, e os arcos atuais, eles são muito bons, eles são muito importantes pra história como um todo, né? Então, assim... e esse é um podcast sobre indicação de mangá, então foda-se. Tá aí. Então, assim... Tu consegue entender o porquê alguém não gostaria de Boku no Hero? Tipo, tu consegue entrar nessa mente? Consigo, pelo exato motivo que eu falei. Quem vai ver um shonen, quem procura um shonen, procura Dragon Ball, procura Naruto. One Piece. One Piece. Procuram grandes arcos onde o herói vai salvar o mundo, vai salvar a cidade, vai fazer... Cara, o máximo que eles salvaram foi a escola. Normalmente é o bairro, a rua. Porque também outra coisa que não é spoiler, mas é um dos aspectos na história onde temos o All Might. Ele Cara, é Boku uma no Hero, figura... O pessoal tá fazendo estágio. Esse tipo de coisa que a gente encontra. Tipo, eles são literalmente estagiários em um certo ponto da história. Então, tipo... Cara, se isso não é genial, eu não sei o que é. A discussão de Boku no Hero sobre o que é ser um herói, ela envolve, por exemplo, o maior herói do mundo, que é o All Might. O que o All Might fez? Se tu perguntar, o que ele fez? Ele não fez um grande feito. Pra mim, ele foi um herói de verdade. Sim. Não, sério, tipo, o grande feito que ele faz é estar ali o tempo todo. Exatamente. Todos os dias, as pessoas se sentem seguras vendo ele, passando por ali, salvando pessoas, indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, todos os dias.
sem falta, ou quase sem falta, não sei como é a vida Sabe, diária tipo, dele. Ele tá tentando. É por isso que ele é o herói número 1. Porque ele realmente se esforça, porque ele realmente está ali. Cara, quando aparece o All Might, até eu entendo porque as pessoas estão ali, tipo, vai ele ficar aparece tudo e fala, bem. está tudo bem, sabe por quê? Porque eu estou aqui. Eu acredito. Porque todo dia eu vi as coisas ficando bem com ele aparecendo. Tu faz o paralelo com um grande herói, o Batman. O Batman, ele tá sobre o vulto da noite, ele tá oculto, ele é a sombra que protege Gotham. Eu não me sentiria seguro se eu encontrasse o Batman na rua. Eu ia me cagar de medo desse herói. Eu sou a sabe? noite. Ele não me transmite segurança. Eu não me sinto seguro com esse cara. O próprio Superman, que apesar de ser muito próximo do All Might, tem a questão de que o Superman, ele é um deus. Ele tá acima. Ele é quase algo a ser venerado, entende? O All Might não, ele passa correndo por ti, ajudando uma senhora com as compras, ele prendeu o bandido que tava assaltando na esquina, ele, sabe, ele tá ali o tempo todo, ele tá do teu lado. Então, e cara, é muito bom. Então assim, mais do que isso eu vou dar spoiler, então eu não vou mais além, mas leiam Boku no Hero, é possivelmente o melhor shonen que tem, assim, joguei essa informação. Porque a discussão que ele propõe é maravilhosa e pertinente. A forma de desenvolvimento dos personagens é muito boa. Desculpa, demais. Defeito, tem o Mineta. E é isso, sim. O Mineta é o defeito da história. Cara, pra vocês terem uma ideia, ele é genial ao ponto de te fazer comprar uma ideia, lidar com ela pra depois questionar essa ideia e trabalhar em cima disso. Isso é muito bom. Ele tá quebrando os próprios conceitos o tempo todo. Ele define coisas, o Ricardo fala assim, a sociedade funciona assim. E aí vem um cara e fala, funciona assim? E se eu fizer isso aqui? E bum! E aí todo mundo fica tipo, caralho, ele fez isso, e agora? Coisas básicas como, vamos fazer um exemplo sem dar spoiler, tipo, vamos supor um Naruto. O Naruto é bom. Ele é um guri bom. Se fosse em Boku no Hero, ele perguntaria pra ti, é mesmo? É sabe? Ele consegue... Não vamos usar o Naruto como exemplo. Vamos dizer, o terceiro Hokage é bom. É mesmo? Será, gente? Pensem nisso. Humor. O terceiro Hokage é o Bolsonaro do... Olha, polêmica, áudio estourado, tudo num podcast só. Cacete. Se bem que eu acho que esse daí seria o Tobirama, né? É verdade, é o Tobirama. É o Tobirama, que é o meu Hokage favorito, desculpa. Eu sou... o Tio Rabão e o Tio Morto, falei. Já sabemos em quem o Thiago votou. Se fuderam, eu não voto. Mais polêmicas. Enfim. Bom, pra encerrar isso aqui, eu gostaria de falar... Está tudo bem, gente. Sabe por quê? Eu estou aqui. Nani? Jujutsu. Vamos falar de outro shonen muito interessante. Esse aqui trabalha bastante com quebra de expectativa. Isso foi uma coisa que ficou muito clara desde o início, sabe? Assistindo Boku no Jutsu. Boku no Jutsu Kaisen. Toda a estrutura, até pra coisas básicas, tipo, o pessoal conversando, a reação como o próprio protagonista reage à situação dele. Tudo, tipo, ele realmente quebra a forma básica de construção de como as coisas Ele te quebra como leitor, basicamente. Tipo, ele vai... Tu vai assim... Oi? Quê? Tá? Gente, só que ele não, menino! Só que assim, uma pessoa amadora fazer uma coisa dessas tem uma grande chance de dar ruim. Então eu não quero... Já vi acontecer. Eu quero deixar bem claro. Ele faz isso de uma forma que pareça completamente natural. E eu digo mais, tipo, se tu já conhece outros shonen, se esse é o primeiro shonen que tu tá vendo... Tu não vai estar assimilando isso da mesma forma como alguém que já conhece shonens ele bebe em geral. do padrão, tipo, ele espera que tu já tenha uma carga, tipo, pô, o cara já viu Naruto, já viu One Piece, já viu Black Clover, já viu, esqueci o do Goku lá, a Senhora do Dragão. Dragon Ball, desculpa, minha memória é um cocô. Enfim, que tu já tenha padrão. Ó, isso é um shonen, porque ele precisa dessa disruptura da tua mente. Claro. E tu já conhece isso aqui. Agora eu vou ferrar com tudo que tu já conhece. Dizer precisa talvez seja um exagero da nossa parte. Claro. Mas o que eu quero dizer é que... Mas ajuda. Sem você ter essa carga junto contigo, tu não vai conseguir apreciar ao máximo a ideia de quebra de expectativa que ele traz pra gente.
Porque não é só como narrativa, mas é uma coisa que só é construída se tu já tá acostumado com esse gênero. Eu tô fazendo que sim com a cabeça como se as pessoas estivessem vendo. Sim. Exatamente. Você deveria estar comentando. E isso é, sinceramente, impressionante. Tipo assim, tá bem claro quais são as fontes que ele bebeu pra fazer isso. Exatamente. E isso não é um problema. Eu queria chegar aí. Vai lá. Ele bebe de muitas fontes, eu acho isso muito legal. Tipo, tem inspirações ali em muita coisa. Tem Naruto, Hunter x Hunter, até Tokyo Ghoul eu enxergo ali. E eu não falo isso ironicamente, de verdade, assim. Porque ele não tem... Não gostamos de Tokyo Ghoul, caso vocês não se lembrem. É verdade. O Judá nem leu, mas eu contei pra ele, ele também odeia. Eu sou desses. Mas, porque ele... Eu odeio. Ele faz isso de uma maneira legal, porque ele consegue se apropriar do que ele tá se inspirando. Então, tem ali muito de Hunter x Hunter na questão dos poderes. Mas só que faz todo sentido pro mundo. Tem até Bleach pra pensar na ideia de expansão de território. Tu consegue ver muito a veia Bleach ali também. Cara, ele se inspirou nos populares e ele se inspirou e fez algo bom com isso. Ele tem aquela coisa Bleach e também muito Hunter x Hunter. Até o desenho, lembra também o Bleach. Ah, sim. O desenho pra mim é muito Bleach com Hunter x Hunter, assim. O mal de Hunter x Hunter e o preto de Bleach. Temos o pior dos dois mundos. Olha só. Show de bola. Mas, inclusive, tá em ato. Olha só que perigo. Não, só pra deixar claro, com o mal de Hunter x Hunter a gente tá dizendo o traço. E com o preto de Bleach eu tô dizendo o preto de Bleach. O preto de Bleach é bem preto, Bleach é bem escuro. Bem escuro. O que acontece? Ele tem aquela coisa de tu ficar na expectativa de qual vai ser o próximo poderzinho. Uhum. Que é muito Bleach, assim, das Zampactus, e também tem muito Hunter, tipo, qual é a habilidade de nem daquele cara. Uhum. Só que é muito legal porque isso é muito integrado na história. Porque também ele bebe muito de Jojo, numa questão Jojo com Hunter x Hunter, que é o quê? Cada técnica funciona de uma determinada maneira, dentro de uma determinada regra. Isso é Hunter x Hunter. E a luta... que tu não chegou nos stand, né? Não gostei. Eu cheguei nos stand, mas não gostei. É que vai escalonando muito. Mas basicamente Jojo é minha regra contra a tua regra. Agora vamos ver como a gente consegue burlar a regra de cada um. Eu tenho que burlar a minha e fazer eu tenho que burlar a tua regra e fazer tu cair na minha. E é basicamente isso que são as batalhas de Jojo. Jujutsu tem isso, mas aí ele entra com Hunter x Hunter, que é ação. É isso com ação, com porrada. Então, assim, ele não peca nas batalhas, porque tem algumas histórias que tentaram fazer isso. Tem algumas histórias que tentaram muito fazer algo desse tipo, só que peca porque muita explicação de poder acaba tirando parte da ação. Muita ação, tu não consegue entender o poder. Então ele balança, na minha opinião, muito bem essas coisas. Ele consegue te imergir bastante na questão das batalhas. Digo mais, Hunter x Hunter é incrível. Tipo, de verdade, muito bom. Mas, devido a todas essas regras e todas essas coisas, ele acaba sendo mais lento. Não é tão dinâmico. E Jujutsu Kaisen ele conseguiu casar muito bem o dinamismo com as regrinhas dos poderes. Essa ideia de soft hard magic, como é que eu posso dizer? O Jujutsu Kaisen fica tipo no mediano. Fica no meio termo entre hard e soft. Mas ele é justamente conseguir balancear bem isso para trazer pro dinamismo, que o próprio autor falou que ele queria que a série dele fosse muito dinâmica, ele não queria fazer até o hiato. Isso talvez seja um pequeno pecado, entre aspas, nele. Às vezes é dinâmico um pouco demais. Na minha opinião, sim. Mas tem gente aí, muita gente que é a favor de ser assim mesmo, porque o que o autor faz tem que assinar embaixo. Sim, é porque também tem aquela coisa, né? Tipo, a gente já falou algumas vezes, não sei se aqui no podcast, mas enfim, a gente conversa bastante, sobre... Tem histórias que as pessoas não querem pensar. Uhum. Eu quero que tu, que tá criando a história, me diga o que tá acontecendo pra eu só olhar. E funciona. Jujutsu não é só isso, inclusive não é... Só tem isso quando precisa muito, às vezes acaba precisando, né? Porque... Jujutsu é curiosamente balanceado. Ele consegue balancear essas duas situações. Tem informações de Jujutsu que a história precisa te contar, porque ninguém ali sabe. No nível que... O autor precisa te contar, porque senão ninguém vai entender o que aconteceu. Uhum. Nem quem tá participando e nem quem tá lendo. E nunca vai ser explicado. Porque tem a ver com as técnicas amaldiçoadas, enfim, coisas do tipo. Então acaba acontecendo algumas vezes da história ter que te contar como uma coisa funciona. Porque senão fica muito aleatório, sabe? Mas isso funciona. Eu ia dar exemplo aqui, mas ia ser spoiler. Então a gente tá falando isso aí. Lembrando, isso aqui é um esforço muito grande pra mim de não dar spoiler. Pra mim também, porque eu convivo com ele, então eu fui infectado por esse negócio de dar spoiler, eu dou spoiler e... Jujutsu tem essa questão do dinamismo, pra mim, afeta em algo que me incomoda em Tokyo Ghoul, que é o quê? Muitos personagens
a história integra eles muito bem, mas às vezes fica demais. Não é uma coisa, tipo, constante, não é uma coisa que vai te incomodar, tu olhando, tipo, puta, mais um, como acontece em Tokyo Ghoul. Mas, às vezes, acaba ficando um pouco, tipo, demais, assim. Tem personagens que em alguns momentos eu não sabia quem eram. Mas a questão que é importante, diferente de Tokyo Ghoul, não afeta a história tu não saber quem tá ali. É tipo, beleza, é um cara da escola lá do Jujutsu e foda-se, é mais um. O que eu preciso saber tá acontecendo e é isso que importa. Então, assim, pode vir a ser um pouco chato, mas não afeta a tua experiência de leitura. Então, isso eu acho legal, sabe? E coloco isso, tipo... Esse talvez seja um ponto negativo de Jujutsu, mas é isso. Eu vou dizer que o meu problema com esse dinamismo acaba sendo a progressão da história em si, que ela cria uma certa estranheza pra mim sobre como vai evoluindo as coisas assim tão rápido. Eu fico um pouco curioso pra saber como funciona uma progressão de uma pessoa normal, porque, tipo, o pessoal tá indo muito rápido. Porque a gente tá vendo gente muito foda. É que nem, não vou dizer problema, mas é aquilo que a gente acabou entendendo só depois que acabou Soul Eater, do porquê que as coisas aconteciam daquele jeito na história principal. Que eu não sei se tu lembra que lançou Soul Eater Not, explicando que aqueles alunos, aquelas pessoas de Soul Eater... mas enfim. Aquelas pessoas que a gente tava vendo na história principal de Soul Eater, pra quem já viu, sabe? Tipo, os personagens principais, eles vão numa missão muito foda, eles lutam contra os monstros loucão, porque, na verdade, eles são alunos já de uma classe muito avançada. Eles são considerados elite, digamos, elite no sentido de policiais de elite, enfim, forças de elite, né, que lutam contra os inimigos ali do mundo. Só que a história principal não te diz isso. Soul Eater era uma recomendação minha, então já que a gente já começou aqui... Gente... eu não sabia. Olha só, gente, tu me recomenda Soul Eater? Eu te recomendo Soul Eater, cara. Vou ler ele então, tá ali no meu quarto. Mas só vamos encerrando o Jujutsu, né? Basicamente, a gente não tá acompanhando feiticeiros Jujutsu normal, né? Feiticeiros exorcistas normais. A gente tá acompanhando aquele grupo de personagens e um personagem principal que estão em circunstâncias especiais. Então, eles têm outra progressão. Até porque uma das coisas apesar de Jujutsu explicar muita coisa, a ideia dele não é te explicar todo aquele mundo. É te explicar o que tá acontecendo ali, né? Não é, tipo, esse é o mundo de Jujutsu Kaisen. Não é. Eu tenho as minhas curiosidades que ainda não foram explicadas, mas eu ainda não terminei o mangá, então talvez eu ainda tenha esperança. Eu não vou trazer essas dúvidas aqui porque não cabe a esse podcast falar sobre isso. Porque tem spoiler daí, né? Também. Nem pensei nisso. Enfim. Soul Eater. Soul Eater. Cara... Me faça ler Soul Eater. Soul Eater é uma história que ela tenta te vender de uma forma meio macabra, mas ela é muito mais pro lado do shonen. Exato. Mas ela tem divertidona. Alguns questionamentos bem interessantes sobre a psique dos personagens. Ele sabe brincar com isso, na minha opinião. Com brincar, eu quero dizer trazer boas ideias para os dramas dos personagens. E ele faz isso muito bem, o autor de Soul Eater. Com os personagens... Sem spoiler? Eu quero até deixar um comentário aqui. Eu vou te deixar aí, porque eu não sei se eu consigo falar de Soul Eater sem spoiler, porque eu sou muito fanboy de Soul Eater, de coisas que acontecem em Soul Eater. Eu vou tentar dar então uma sinopse eu vou te deixar tu indo. Vou tentar colocar uma sinopse aqui do Soul Eater. A história é sobre um mundo onde... Vai. Tu consegue. Onde existem pessoas que têm a capacidade de se transformar em armas e pessoas com a capacidade de empunhá-las. Ao fazer isso, você consegue combater as bruxas que existem nesse mundo e que normalmente vêm... eles chamam de o norte das bruxas, né? Isso é muito... já é spoiler, ó. Tá. É por isso que eu falei. Eu não... Soul Eater não tinha arriscado. Eu vou cortar isso? Não, agora vai seguir. Então tá. Mas, tipo assim, deixa eu tentar um pouco também. É assim, ó. O que ele já explicou, né? Tem as armas e os artesãos, que são aqueles que empunham as armas, né? O artífices, como ficou na tradução. E... na verdade, eles lutam contra almas corrompidas, como um todo. Bruxas acabam sendo inimigos meio que naturais da humanidade, né? Dentro desse mundo, por motivos que a gente vai vir a conhecer mais pra frente. E aí, basicamente, essas pessoas lutam em nome da morte, da própria morte, que teoricamente nesse mundo tá lá como um diretor e / prefeito, enfim, grande líder. E o objetivo de quem é artífice com sua arma é dar a sua arma 99 almas
que são humanas, essas almas, tá? Mas são pessoas que se corromperam, que cederam algum impulso e, por exemplo, começaram a matar e devorar almas de outras pessoas. Sem isso é um spoiler. tabu. No primeiro capítulo, Isso não é nas primeiras spoiler. páginas, a nossa protagonista, junto com o outro protagonista, que é a arma dela, uma foice, derrotando o Jack Estripador. Ah, sim, é o É um personagem... exemplo de alma corrompida, uma pessoa que sai por aí assassinando pessoas por prazer ou algo assim. E pra comer suas almas. Porque, tipo, basicamente, essa seria a corrupção. Tipo, tu começa a te alimentar... Humano se alimenta de outras almas humanas. Porque, tipo, tu não pode dar uma alma humana normal pra tua arma. Isso também é um tabu, né? As armas só podem se alimentar de almas que estão corrompidas e não tem mais salvação. E aí essas pessoas entram na lista da morte e os Artifes vão lá e matam elas. Quando tu chega a 99 almas, tu tem que alimentar a tua arma uma alma de bruxa. E aí ela se torna uma Death Size. Esse é o objetivo da história. É, tipo, o ser Hokage. O objetivo da protagonista é transformar a arma dela em uma Death Size, porque essa arma passa a se tornar uma arma da morte, né? No caso, na tradução do Brasil, ficou Doutor Morte, né? No original é o Shinigami-sama. Shinigami seria um deus da morte. Ele é basicamente o diretor dessa escola que fez esses alunos de elite pra enfrentar e ser a primeira defesa da humanidade contra essas questões, esses problemas que são os seres corrompidos. Ele, Dr. Morte, curiosamente, é quem tá tentando proteger a humanidade. Exato, a morte nos protege, olha que loucura. E aí a história vai se desenvolvendo, mais do que isso acho que seria spoiler. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui pra vocês, gente, é que uma alma saudável é feita de uma mente saudável e de um corpo saudável. Lembre-se disso, crianças. Lembre-se disso. O que é interessante em Soul Eater? Acho que talvez vou tentar aqui sintetizar o que o Judá quer passar sem spoiler. Eu vou tentar. Soul Eater trabalha os aspectos da psique humana enquanto desejos muito profundos. Tipo, também, sem spoilers gerais, o grande inimigo em Soul Eater é o medo. Digamos assim, né? O medo. É verdade, o quanto o medo te leva à insanidade. Esse é o ponto pivô de Soul Eater. É lidar com o medo e as suas variantes. O que ela representa para a humanidade e o que coragem realmente é. Esse, digamos assim, é o centro, pelo menos o centro da personagem principal. Mas aí nós temos outras discussões como a força e o que é a força verdadeira. O que é a liderança real, né? Como fazer as pessoas confiarem em ti, o que te faz um bom líder, enfim. E até onde essas buscas se tornam obsessões, né? Se tornam coisas que vão te levar à insanidade. Que na verdade, a gente falou o medo, mas o medo é o inimigo. Mas vamos dizer, o tema maior é quando, né, o desejo, a obsessão se tornam insanidades. Né? E aí é mais ou menos aí que as pessoas se perdem, né? Então, ele tem essas discussões e a maioria delas é bem colocada. Assim. Sim, e isso mesmo que ele acabou de falar é uma coisa que eu concordo em partes. Eu acho isso algo discutível. Eu acho que o medo ainda é tão presente quanto a insanidade, se não mais. É que se eu falar mais, dá sim. pra ela aí, mas aí, spoilers. E uma das coisas legais é justamente isso. É pôr em discussão isso. Sim. E é uma das coisas que a série faz muito bem. E não vejam o anime todo, pelo menos, tá? O final do anime ele é filler. Não, é que assim, o anime é muito bom. A animação é legal. E até a saga que ele adapta fielmente, tá ok. O problema é que o anime lançou anos antes do mangá acabar. E o anime acabou. E assim, tem muita coisa, não é só o final. Tem muita coisa que acontece depois do final do anime no mangá. No mangá, o anime vai muito mais longe a história, muitos acontecimentos. Então, assim... Ou até recomendo assim, como a saga onde o anime acaba é no meio de uma saga do mangá, vejam todo o anime e peguem a partir dali, porque não tem... Acho que não. Não tem história faltando. Porque ele tem... O final é filler. Sim. É completamente... Mas é que ele acontece no meio de uma saga. Sim, mas... O problema é que a pessoa vai ter informação errada ali. Não, mas isso que é o que eu tô dizendo. Vejam um anime, que se tiver interesse, porque eu fiz isso com algumas histórias, pouquíssimas, mas e tendo a certeza de que tá adaptando tudo até então. Vejam até X parte, ou vejam todo o anime no caso, e depois só olha, o anime de Soul Eater adapta até o capítulo tal do mangá, segue lendo dali. Porque Soul Eater, no caso, eu sei, posso dizer com certeza, que até onde ele adaptou o mangá, não faltou nada. Então dá pra, tipo, seguir lendo de boa. Porque toda a informação que tu precisa ter, tu teve do anime, entendeu? Então, segue dali. Mas sabendo que o final que tu vai ver do anime, além de ser muito, muito, muito ruim, não significa nada. Tipo, zero significado.
Eu gostaria também de dar um destaque sobre a arte de Soul Eater. Que se tu colocar todos os mangás que tinha naquela mesma época que tava lançando Soul Eater, ele vai se destacar. Não por ser belíssimo, meu Deus, é Mahou Tsukai no Yomi. Não é nesse sentido. É que ele é bem único. Eu não consigo ver Soul Eater sem pensar em hip hop. Verdade, não tem como tu... Soul Eater é hip hop. Soul Eater é hip hop. E isso por si só já dá ele um tom muito característico, porque ele também lida com essas coisas de terror, sabe? Sim. Ele tem essa Mas de uma maneira divertida. Não é terror, tipo, te assustar. É o terror do hip hop. É o tema macabro de uma maneira divertida. Isso estranhamente funciona muito pra Soul Eater, assim. De novo, outra coisa que somente um autor com muita experiência, com uma grande capacidade conseguiria fazer. Só um cara assim pra fazer Soul Eater Not, né, cara? Pra fazer essa obra maravilhosa. Não leiam Soul Eater Not. Não precisa, gente. Não tem a menor necessidade. Nesse momento acabou o podcast, porque eu estou indo embora. Né? Óbvio, Sim, depois disso. Não precisa ler Soul Eater Not, tá? Ele existe, ninguém precisa ler e tá tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem. Se você quer muita informação, me manda uma DM que eu te conto toda a informação que Soul Eater Not teria pra te agregar. Que é bem pouca. Quase nenhuma. Soul Eater Wiki. Também. A internet tá aí pra isso, gente. Mas manda DM pra mim que eu sou carente. Mag foi um achado na minha vida. Um dos melhores presentes que eu já recebi do Thiago foi... Tu terminou Mag? Não. Ainda não. Ainda não. Eu ia perguntar onde tu parou, mas sem spoilers. Que saco a vida. Cara, Mag é um outro exemplo do que a gente falou sobre Boku no Hero. Mag é um mangá onde toda e qualquer discussão, filosofia, imposição que ele fez, ele vai questionar e quebrar durante a história. Ele vai te dizer, então, lembra que a gente falou que isso aqui era o certo? Bom, tem esse cara aqui que ele questiona esse certo e ele tem um argumento tão bom quanto o do cara que disse que aquilo lá era certo. E aí? O que tu vai fazer, meu irmão? E isso acontece tanto que às vezes até a própria autora nem sabe. Tipo, eu acho que ela tá escrevendo e discutindo consigo mesma. Gente, não sei a resposta. E assim, humildade não é a ideia, não é o que ele tá tentando te trazer, né, nessa história, mas tem uma sensação dessa parte que tu tá se referindo, que não vou contar, mas que tu vê uma humildade do protagonista ao reconhecer que, na real, eu tava errado. Mas isso pode ser, não ia além nisso, porque é spoiler, acho até pesado o spoiler. Tá, tudo bem. Mas sim, o legal de Mag, eu acho que é isso. A discussão não só é levantada, ela é discutida. Dentro, não é tipo assim, por exemplo, Boku no Hero. Boku no Hero levanta discussões. Não necessariamente ele conclui ou mantém elas, mas ele te faz pensar. Mag pensa durante a história. Mag tá pensando, ele tá levantando as discussões e elas estão acontecendo durante a história. Sério, gente, tentem pensar o quão difícil é tu tentar refutar teu próprio protagonista. Nossa senhora. Pensa em Naruto, sabe? Se ele tá lá, tipo, discutindo com o Pain, e aí ele... o Pain tá certo, hein? Você consegue imaginar isso acontecendo? Sabe, tipo, você consegue pegar o Luffy discutindo com algum ditador X, porque ele encontrou muitos ditadores, e ele parando e dizendo... Acho que o Apple tá certo, tem mais é que fuder com esse pessoal da neve aqui, hein? Foda-se essa renda, filha da puta. Um vilão de Mag, que ele é tipo um Hitler da vida, que quase me convenceu. Eu fiquei, meu Deus. Olha, vamos fazer uma propaganda aqui de Mag. Mag quase me fez acreditar no nazismo. Olha que mangá maravilhoso. Leia Mag. É brincadeira, tá, gente? Não é bem assim. Mas Mag realmente te faz pensar. Uma coisa que é importante hoje em dia, eu vou dar um bom motivo pra lerem Mag. Gente, contexto importa. Tudo tem dois lados. Tu só pode ser contra uma coisa se tu sabe contra o que tu é contra. Sabe, tipo, o que é aquilo contra o qual eu estou lutando? Por que eu tô lutando contra? Qual é o meu motivo pra não acreditar naquilo? Eu sei o que é aquilo pra poder não acreditar? Mag faz isso o tempo todo. Mag te diz isso o tempo todo. Mag tá te dizendo, cara, conheça aquilo que tu vai lutar contra. Saiba no que é que tu não acredita. Pra reforçar o que tu acredita. Entende? Questione a ti mesmo. Olha só que bonita essa frase. Questione a ti mesmo. Nada é escrito em pedras. Então, enquanto ainda tiver chance de resolver, resolva. Sim. E o interessante é que o início de Mag, de nenhuma maneira tu acredita que vai pra esse lado. Tipo, ele começa bem shonen normal. Protagonista, diversão, explorar dungeons. Talvez poderes? Vamos ver. E de repente...
pá, no teu meio, com os 2 pés na tua cara. Bom, a gente já falou das qualidades de Mag, vamos tentar dar um pequeno sinopse, porque o pessoal não sabe o que ainda que é Mag. É verdade, a gente não falou sobre a história em si. Mag Que, tem a aliás, ambientação 1001 Noites, né? Exatamente, só pela ambientação eu acho que já é um bom motivo pra ir atrás de Mag. Verdade. É sério, é refrescante ver coisas pouco exploradas no mundo dos mangás, no mundo dos webtoons. Eu sempre vou falar isso, eu sempre vou focar naquilo que eu acho refrescante, porque eu não participei daquele vídeo, mas eu tô cansado, gente. Vai ter outro. Eu tô cansado de ver tanta coisa repetida. E de pessoas edge. De pessoas edge. Entendeu? E, cara, Mag, só pela arte e pela ambientação, já é bem refrescante. É verdade. Porque o universo onde ele se passa é, como ele falou em 1001 Noites, que é aquele negócio de Alibaba, blá, blá, etc. Os protagonistas são o Aladdin, o Alibaba, o outro menino? Aladdin, o outro é... Acho que é o Alibaba. Alibaba. E a Morjana, que tem um nome mó da hora. Morjana. Morjana. Enfim, é mó da hora. E assim, a história é... O início, porque o início não é spoiler, até porque tem muitos twists, mas nesse mundo existem dungeons. As dungeons brotam do nada. Tipo, pum, surgiu uma dungeon. Qualquer um pode entrar e desafiar ela. Tu vai entrar lá e tu vai receber desafios, armadilhas, monstros pra lutar, blá, blá, blá. Até aí estamos falando de Mobeton? Olha Desculpa. só, a comparação não é válida, tá? Não curti, estou ofendido. E aí, tu entrou nessa dungeon, tu conseguiu passar pelos desafios, tu vai adquirir um grande poder. Basicamente, esse é o resumo de Mag. Riquezas e poder te esperam ao terminar uma dungeon. Tipo, terminar uma dungeon, tu tá rico. Mais pra frente é um spoiler que não chega a ser spoiler, porque é basicamente o chakra de Mag, que é o quê? A gente descobre que quem conquista uma dungeon ganha um Jin, que é basicamente uma entidade que tá selada. Em cada uma dessas dungeons tem uma dessas entidades seladas, e cada uma delas fornece para seus usuários um poder específico de alguma maneira. Tem também nesse mundo magos, né, que são pessoas que são capazes de manipular a magia e transformar em feitiços e tal. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. E, cara... Inclusive, é tratado como se fossem uma espécie de raça diferente também. Eles são quase separados dos humanos. Tipo, tem as pessoas e tem os magos, né? Aliás, esse contexto racial, não só dos magos, mas de várias outras coisas, maneiras, é bem trabalhado no mundo de Mag. É extremamente levantado em Mag. Tipo, cara, Mag é muito político, tá? Ele social, é bem muito social também. Ele vai muito nas questões humanas, né? O que diferencia uma pessoa da outra, o que diferencia uma raça, abre aspas, da outra e tal. Então é isso. Se você gosta de política... Exato. Curte política, curte sociologia e nazismo, Mag é o teu mangá. Agora as pessoas vão ler Mag. Tu derramou o desenho que a minha irmã... Derramou uma coisa no desenho que a minha irmã te deu. Então tá bom. Aliás, um salve pra Ana Júlia. Muito obrigado, Ana Júlia. Ela fez um coraçãozinho pra mim aqui. E com adesivo de LOL. Ela gastou um adesivo dela contigo. Olha só. Veja só. Muito obrigado, Ana Júlia. Isso aqui tá registrado pra eternizado aqui pra ti. Aí, imagina daqui 10 anos mostrando pra Ana Júlia. Olha aí, Ana Júlia. O Judá te homenageou. O Judá que agora tá bilionário morando em Vegas. Mas ele te conheceu. Não manda uma balinha. não manda merda, mas só. Enfim, falamos de Mag. Falamos de nazismo. Só vez de... É minha vez? É. Tá, agora vamos falar dos que não estão listados, se é que eu vou lembrar. Lembrei. Hizo no Himo no Seikatsu. Hizo no Himo no Seikatsu. Outra história um tanto quanto 1001 Noitesca, nem sei dizer muito bem. Ela tem essa vibe meio... Ela tem... É que na verdade os nomes são espanhóis, né? Ela tem um quê, né? Meio árabe. Ela é meio árabe. Árabe. É uma mistura de árabe com hispânico, com mexicano, sei lá. Mas assim, enfim, esquece essa parte que a gente falou, é só porque tem os nomes e meio que o mapa, né? O lugar. Mas a história base é o quê? Esse dá pra dar uma sinopse até que grande, sem dar spoiler, graças a Deus. Nosso mundo normal, olha, né? Japão, né? O que acontece com todo japonês? Ele é invocado pra ir pra outro mundo. Normal, dia a dia, japoneses. E ele... Por que acontece isso com ele? Vem uma mulher do nada e fala: então, olha só, moço. Eu estou querendo ser rainha do lugar de onde eu venho. Mas o lugar de onde eu venho é um lugar onde é governado por padrão, por reis. Como eu sou atualmente a mais próxima da minha linha de sucessão, eu preciso me casar com um homem que não tem interesse no trono.
pra que eu possa ficar como rainha, pra que eu possa ser uma rainha. Então, não existe esse homem no meu mundo, né, onde eu vivo. Então, eu vim aqui pra esse mundo porque eu quero te chamar pra... Porque tu tem... porque, né, a base da história é... No passado do mundo dela, porque nesse mundo dela tem magia, antepassados dela fugiram pro nosso mundo, né, pro mundo normal, e viveram uma vida no Japão. Então, ela precisa que ele seja da mesma linhagem dela. E calhou dele ser, então ela foi atrás dele pra ele ter... Ele tem direito à sucessão, junto com ela, mas ele vai ser alguém que não vai tirar o poder dela. Ele vai ser um rei que vai viver naquele mundo de boa, como ele quiser, enquanto ela tá sendo rainha. Então ela acaba fazer esse trato com ele de que ele vai ir pra lá, vai virar rei, ter todas as mordomias, só que ele não vai fazer nada. E é exatamente isso o que ele, um japonês dos dias contemporâneos, quer. Poder não fazer nada. Exato, ele Parar quer... de trabalhar. Porra, Ele eu tá quero cansado. isso. Cadê o meu Isekai, sabe? Toda hora eu quero me atravessar em caminhão, os caras freio bom da porra, entendeu? Nenhum caminhão me atropela e eu não consigo ir pra outro mundo. Então, Essa gente, bosta. vocês aceitariam ir pra um lugar desconhecido, pra uma moça aleatória que do nada veio com um círculo mágico, falando de uns negócios aleatórios assim, dizer que vai te virar rei? Tu iria pra um lugar desses? Ela tem uns peitão. Tô lá já. Exatamente, eu iria. Eu com certeza iria, entendeu? Passando dessa parte de que, obviamente, a gente iria, logo lá, ele acaba tendo que aprender algumas coisas básicas de ser rei que sim. não é tão uma mata assim como ele imaginava que ia ser. Aí, a partir daí, sem, né, dar spoilers do que vai acontecer, mas a história consegue ser surpreendentemente cativante ao te mostrar aquele mundo aos olhos desse personagem que vai ter que aprender o que ele precisa aprender pra não ter que fazer nada, né? Porque basicamente existem certas pressões em cima dele por ele ter virado rei. Por quê? Porque esse mundo quer que ele queira ser rei. As pessoas querem que ele queira. Porque se ele quiser, ele pode ter mais poder que ela. Porque ele é homem. Então ele tem essa premissa. E é ele lutando contra isso. E, né, enfim, tem muitas outras coisas. Cara, é uma história muito boa. Ambientação muito boa. Aham. A arte também é boa. A arte é muito legal. Ele, surpreendentemente, não é eti. Ele tem, tipo assim... Cara, ele tem eu tive um problema com esse pequenos negócio de eti. do eti, desse pequeno toque de eti, porque assim, ó, gente, o toque de eti tá concentrado nas primeiras 3 páginas. Sim! Primeiros 3 capítulos, no máximo, ainda tem eti. Depois disso... Foda-se. É como se fosse assim, vamos tentar chamar atenção. É só um chamariz. E por causa disso, um colega meu não quis continuar lendo. Sério? Aham. Nossa, cara, não sabe Não, o que tá perdendo. eu- Mostra esse podcast aqui Aham. pra ele quando sair daqui uns 6 meses. Até lá, eu acho que eu vou dar um jeito de forçar ele. Não, espera sair o podcast. Mas... cara, Uma assim... das qualidades, na minha opinião, do autor... Aliás, essa história vem originalmente de uma novel. E uma das qualidades de como é feita essa história, pelo menos no mangá, eu não vi a novel, ele é muito político. De uma forma leve. Ele consegue... ele não te empanturra de informação. Ele consegue fazer isso de uma forma muito boa, trazendo não vou dizer ingenuidade, o não saber do protagonista, a ignorância do nosso protagonista, com a forma didática da rainha tentando explicar pra ele, e a situação de necessidade. Tipo assim, nós só vamos mostrar o que precisa ser mostrado quando precisa ser mostrado. Porque, na verdade, o nosso protagonista não quer estar em situações assim. Então só vai acontecer essas coisas com ele quando precisar. Isso traz um fluxo narrativo muito bom. E é Muito fácil de bom. tu aprender as coisas, porque tu aprende organicamente, porque tu aprende junto com ele. E como tu mesmo falou, como ele não quer se envolver em muitas coisas, ele não aprende algumas coisas. E é bom tu não aprender tudo ao mesmo tempo, porque dá tempo de tu absorver o que tu já aprendeu com ele. E assim as coisas vão chegando pra ti aos poucos. E pra quem vê o Webtoon já deve estar imaginando que ele provavelmente vai trazer um monte de conhecimento, porque ele deve ser um super engenheiro e vai tentar fazer algum tipo de revolução. Pô, ele traz um, hein? Que eu acho que é um só até agora. Não, que nem é uma- revolucionário, é só porque... Ih, calhou disso aqui ser útil, hein? Aham. Enfim. Cara, ele tem algumas informações úteis aqui e acolá, mas não é esse tipo de história. Ele não É. vai revolucionar o mundo. Não é esse tipo de progressão, gente. Se existe alguma coisa que impacta esse mundo, é a existência dele enquanto... Existem. enquanto existência, porque ele tá totalmente alheio a tudo ali. E aquelas pessoas também estão alheias a ele, elas não sabem de onde ele vem e o que se passa dentro da mente dele. Eu vou dar esse pequeno spoiler, mas ainda assim ele não é tão impactante, mas tem uma hora que um personagem descreve ele
como... Imagine que você vai espera lutar contra uma pessoa que é como você. Mas, na verdade, essa pessoa tem 3 braços e o coração embaixo dos pés, né? Num primeiro momento parece uma descrição muito bizarra, só Ainda que... Ainda é, exato. Mas aí o cara explica por quê. Mas essa é a ideia. Porque ele tá explicando, tipo, pro pai dele, que é um guerreiro, ele fala, como você lutaria? Tu vai lutar com a pessoa e tu tenta restringir os seus movimentos e mirar num ponto vital, no coração. Só que aí tu para pra ensinar, bom, esse cara tem 3 braços e um coração embaixo do pé. Então no momento que tu mirou no coração dele e tu acha que pode prever o movimento dos braços dele, não, porque o ponto vital está embaixo do pé e o braço, terceiro braço, vai te atacar de uma maneira inesperada. É assim que eles veem ele, como esse cara não se encaixa dentro do que a gente entende como senso comum. A gente não consegue combater o que ele traz pra nós. E assim como o que a gente leva até ele não faz sentido pra ele. Então é muito interessante ver esse personagem lidando com esse mundo ao redor dele e esse mundo lidando com esse personagem, porque tem as duas coisas. Um vai ter que lidar com o outro. O mundo com ele e ele com o mundo, sabe? Então, tipo, é muito legal. Lembrando, Riso no Himo no Seikatsu. Deixando o aviso de que a gente vai começar a postar isso no Instagram. Então, todas as referências que a gente fizer aqui vai estar colocado no Instagram, vai estar uma imagem com o nomezinho ali da obra do lado, porque a gente fala nomes difíceis em japonês. E então, né, a gente sabe que é foda. Quer dizer, a gente não sabe, a gente fez isso muito até agora, vai começar só agora. Mas a gente vai fazer, tá? Bookworm. É Honzuki no Gikujo, não sei o que. Ascendance of a Bookworm é mais fácil. Tá ali, peraí. Honzuki no... Travou a coisa. Honzuki no Gekokujo. Uma história pitoresca, diria eu. Qual é o nome em inglês? Ascendance of a Bookworm. Né? Uma menina que gosta de ler e quer fazer livro no mundo onde livro é só pra ricos e poderosos. Pra quem é muito perigoso, muito preguiçoso pra ler, tem o anime aí, gente, já. É verdade, tem um anime que já ultrapassou o que se tem de mangá traduzido nas internets. O que é muito triste pra mim. É verdade. Mas fazer o quê? Enfim, eu posso te passar o anime depois, pra te ver de meios totalmente legais. Vai. Nós temos essa pérola por quê? Ele é uma história sobre uma menina que, na verdade, eu descobri recentemente, porque eu tinha esquecido já que não é uma menina, ela era uma adulta que gostava muito de ler, ela não era inteligente, ela não tinha uma super memória, ela gostava de ler. Não quer dizer que ela lembra de tudo que ela leu, ela gostava de ler. Mas assim, pensa assim, ela podia ficar 2 dias inteiros lendo sem comer nada. Verdade. Era esse o nível de quanto ela gostava de ler. Curtir suas leituras. Não à toa ela morreu lendo. Verdade, não à toa morreu lendo, porque não só no mundo dela, como no mundo que ela está no momento, ela é uma retardada. Então, é bom, tá, gente? Desculpa eu falar isso. A gente tá falando de Webtoon de novo. É verdade, a gente não consegue. Eu juro que é bom, Olha só. Nada é perfeito e as imperfeições ficam muito claras. Ele demora pra te engatar na história, se eu digamos... Eu não demorei, mas eu entendo por que dá pra demorar. Porque é difícil tu te relacionar com essa menina, principalmente se tu já tem uma carga de isekais. Porque tu é acostumado com o quê? O cara do isekai que vem com as informações, tudo. Fala assim, agora ganhei esse mundo. Tô aqui, ó, eu sei fazer eu manjo das tecnologias, já vim hackeadinho, entendeu? Tô com o meu console desbloqueado nesse mundo, vou sair arregaçando. E ela meio que não, ela é bem retardadinha. Ela nasce como uma criança muito doente nesse mundo, ela reencarna, ela não reencarna, ela vem pro corpo de uma menina, aparentemente o que a gente entende a menina morreu, e antes da menina, antes do corpo da menina padecer, a alma dela entrou no corpo dessa menina. Hip. Man. Coitadinha. Mas aí ela passa a viver, né, como sendo essa menina. Ela recebe memórias, sensações, sentimentos da menina. Que é um dos furos da história, mas eu não vou entrar com... não vamos... Enfim, é bom, tá, gente? Vamos reforçar isso. E aí, ela vai ter que lidar com uma sociedade medieval. Entende? Ela vai ter que lidar com... Cara, isso é uma das coisas boas dessa história, que ela consegue, apesar de não ser um medieval exatamente igual ao nosso, ele consegue colocar esse impacto de visões. Sim. Muito bem. Tipo, quando a gente imagina, a gente no medieval, a gente ia ser foda, mas não. Não, você ia ser o cara que limpa o esterco do cavalo, tá?
aceita. Aceita. Você não ia ser o cavaleirão, você não ia ser o cavaleiro negro, o braço direito do rei. Não. Sabe que a gente aqui brasileiro, a gente costuma falar muito dos europeus que tomam banho uma vez por semana, sei lá. Cara, Tu ia no ter que medieval... se tu fica feliz se tu tomar banho algum dia, irmão. Sabe? É isso. Falando assim, eles devem pensar que é uma coisa bem mais sombria do que realmente é. Não, Continua a explicação. é uma história, tipo, bem clara, bem alegre, de cores alegres, inclusive. De cores, né? Preto e branco, mas enfim. Ele é bem, como um todo, claro. E a história, boa parte dela é o impacto dessa pessoa que veio do nosso mundo com a burocracia medieval. Porque basicamente é um mundo onde existem nobres e comuns. E a igreja. E tudo que envolve nobres é chato pra caralho. Não pra nós que estamos lendo, mas basicamente pra quem tá vivendo. É tipo aquela situação assim, tu não pode falar com tal pessoa de tal maneira, a não ser que tu esteja em tal situação usando um determinado chapéu, sabe? Parece ridículo e meio que acontece quase que isso mesmo, sabe? Tipo, tem roupas pra situações, tem jeitos de falar pra situações, enfim. Ela tem que lidar com burocracias, jeitos diferentes de Então pessoas. ela nasceu no mundo nobre? Não, ela nasceu comum, só que fudida por uma coisa que pode ser resolvida se misturando com a nobreza, digamos assim, né? Mas não podemos dar spoiler. Mas, basicamente, o objetivo dela, fazer livros. Isso é importante? Não muito. Mas ela tem esse objetivo. Mas é o objetivo principal É o da objetivo vida dela, dela. Tipo, exato. Tudo que ela pensa é o livro. objetivo final de fazer livros. Ela quer fazer livro. Então, o que impacta ela ser de outro mundo? Ela acaba trazendo, sem querer, e eu acho que esse foi o ponto que me cativou na história. Ela não é aquela mina que lembra de tudo que ela sabe que vai inovar o mundo que ela tá. Não, tipo, uma hora ela vê que o cabelo dela tá sujo pra porra, e ela pensa, eu lembro como faz um shampoo caseiro 2 em 1 e tal, e ela vai lá e faz. Sabe aquele shonen que tu fica ali, tu perde a respiração enquanto tu tá acompanhando? Não é. Ele não é esse. Assim, não, ele é aquele que tu lê quando tá a fim de ficar calmo e ver uma história progredindo uma história no ritmo quase dele. contemplativa. Não exatamente, não contemplativo. Eu disse mas... quase porque não tem muitos acontecimentos. Tipo, uma característica de uma história contemplativa. Acho que tu começou bem tá indo. dizendo que ele é bem pitoresco. Exato, ele é pitoresco. Aham. Porque tu tá acompanhando essa mina tendo que entender que as coisas que ela faz têm impacto nesse mundo, e não é coisas tipo, puta, ela inventou uma máquina a vapor, ela fez uma tecnologia de armamentista. Não, ela fez um lacinho de rosas. Só que assim, esse é um mundo onde enfeite é coisa de rico. E eu falo isso tipo desse jeito, mas não, isso é uma coisa impactante do tipo... a irmã dela vê ela com um enfeite e pensa, meu Deus, onde tu tirou dinheiro pra comprar essa coisa incrível? Tipo, mano, ela fez com um retalho de pano, sabe? Ela tá de cabelo solto e lindo, tipo, porque ela usou shampoo, e a irmã dela fica, isso não é coisa de criança, isso é um jeito de adultos de se vestir, de fazer as coisas. Tu não pode andar assim. A mãe dela é uma das melhores... costureiras que tem por lá. Tipo, ela também ficou maravilhada com o novo produto que a filha dela do nada fez. Só que... E daí tem uma das outras coisas que eu acho muito legal nessa história, é que cada personagem... Eu sempre defendo isso como personagens que me dão a sensação de serem reais. Ele tem isso também, até certo ponto, que é... cada personagem tem uma estrutura de pensamento. Mercantes veem a oportunidade. A costureira... só acha aquilo incrível. Ela vê uma oportunidade de costurar. De fazer algo diferente. Não de fazer dinheiro. De usar, vou usar minhas habilidades pra fazer algo diferente. Isso empolga ela. Porque ela costura e ela quer costurar. E isso é muito interessante porque tu vê as oportunidades aparecendo pra protagonista, as coisas se abrindo, assim, na vida dos personagens, não só pelo que ela faz, mas com quem ela se relaciona. Porque cada personagem tem a sua estrutura de pensamento, assim como na vida real. Então, por isso que eu foco nesse negócio do mercante, porque vai ter um personagem que ele é mercador, e ele vai expandir os horizontes da protagonista por causa disso. Porque ele viu essa oportunidade. Sim. Não porque a protagonista é fodona que ela não parou e pensou, caralho, eu vou fazer um pão foda. Por que aqui não sabem fazer pão? E eu vou fazer um pão que é barato e é uma delícia. Não, ela um dia tá, tipo, sei lá, com fome e pensa, vou fazer um pãozinho top. E alguém vê aquilo e pensa, mano, de onde é que tu tirou esse pão? E, tipo, ela não para pra pensar que ela tá fazendo uma coisa simples, que ninguém pensou em como fazer, que pode ser vendido como uma iguaria
para nobres. Ou até um lance, tipo, coma como um nobre, mesmo não sendo um, sabe? Tipo... E não é ela que faz essa revolução, porque ela só fez um pão pra ela comer. E tu consegue acreditar nisso, não é nem aquele lance de a história te vendendo um ponto onde, tipo, agora ela vai começar a fazer várias coisas. Não, mesmo depois que ela faz coisas assim, ela continua sendo uma tapada. Tipo, ela não deixa de ser uma tapada em nenhum momento, sabe? Eu gosto de fingir que a idade biológica dela afetou o cérebro também. Ela tem cérebro menor, o cérebro diminuiu. Deve ser isso. Quando a gente tava conversando sobre ele, eu jurava assim, não, ela morreu, tipo, com uns 16 anos, 14, 16 no máximo. Entre 14 e 16, por isso que ela é meio tapadinha. Não, ela morreu jovem é bosta, então tá explicado porque que ela é meio retardadinha. Ela era adulta e bibliotecária. Ai, que triste. Não, porque assim, ó, apaguem essa informação quando vocês estiverem lendo, tá? Ela é uma criança que tem umas memórias que não é dela, sabe? Vão nessa vibe, porque se tu pensar que ela é uma adulta, tu pensa assim, meu Deus, essa menina tinha muito problema, morreu engasgada com o próprio ar. Só pode, foi assim foi isso que aconteceu. Morreu engasgada com o próprio ar. Sabe? Porque não, é difícil, não tem como tu acreditar Muito que ela não bom. é uma criancinha, sabe? Mas, assim, é bom, tá? até- É bom, eu queria relembrar vocês que é bom. Se não fosse por esse furo, que eu falei que eu não ia falar, mas acabei falando. Se não fosse por esse furo da idade mental da protagonista, ia ser um dos grandes pontos fortes, na minha opinião, sobre isso, que é o que eu falei, tipo, os personagens têm sua linha, sua estrutura de pensamento, e a protagonista é uma dessas pessoas. Ela pensa e age como uma criança. De verdade. Sim. Então vamos acreditar que ela é uma criança. Gente. Ela morreu com 3 anos do outro mundo. Entendeu? E voltou à vida com 5. E voltou à vida e ela nem sabia ler. Ela gosta muito de livro porque ela via as pessoas passar as páginas e achava, nossa, que incrível, eu também quero. E aí ela tá nesse mundo, nessa vibe, entendeu? Eu acho que o grande ponto forte dessa história realmente é os personagens, sabe? Como o mundo vai se abrindo através dos personagens. É o que eu tinha te dito, a última vez que a gente tava conversando sobre isso. O lance dela com livros, sendo bem sincero, mesmo que esse seja o que dá título à história, é bastante esquecível. Assim como várias outras histórias que têm títulos que são esquecíveis. Medaka Box. Medaka É um Box. ótimo exemplo. É um ótimo mangá, maravilhoso. O Medaka Box, a Medaka Box, que dá título à série, tá só no primeiro arco. E depois lá no último só pode dizer, ih, gente, lembra disso aqui, ó. Tá aqui também. Olha que loucura. É mais como uma referência. Exato, é uma referência. Tipo, apareceu. Ia lá, Medaka Box e tchau, passou. Então, assim, pensem que essa é uma história sobre uma pessoa estranha num mundo estranho para ela, e onde ela também é estranha para esse mundo, de uma maneira diferente do que a gente citou antes, né? Porque ela é uma tapada. E aí a gente vai ver essas coisas acontecendo. É bom, é divertido, acreditem. A gente falou um pouquinho mal, falou, mas é porque é bom o suficiente para se sustentar mesmo com esses defeitos, tá? Porra, dê a volta bem agora. Mushoku Tensei. Caralho, Mushoku Tensei. Gente, Isekai. Começa pro Mushoku Tensei. esse é o Isekai pra se ler. Isekai é Mushoku Tensei. Se alguém estiver gritando tá tendo Wisha, vai... Essa pessoa vai tomar no olho do vai fazer Vai chupar um canavial de... É isso aí. Da minha hora de com o relógio parado. Cara, fica tão bravo você não colocar pi nessas partes. Olha só, Mushoku Tensei. História sobre um recluso, né, um Nietzsche, que acaba morrendo e vem pro nosso mundo. Vem pro nosso mundo, sai do nosso mundo e vai pro mundo de magia. Truck com... exato, o famoso, né, caminhão, que ainda tô em busca do meu aí, transporta ele pro nosso mundo através do famoso atropelamento. E ele renasce do zero. Pra quem não né? conhece esse cara, tá tão bizarro isso aqui. É bem aleatório, né? Resumidamente, ele morre e daí renasce em um novo corpo, num outro mundo. Ele renasce do zero, tipo, ele não se aposta do corpo de alguém, ele de fato renasce com todas as memórias que ele é o meu retinha tipo de antes. Isekai favorito. Eu odeio quando eles, igual o da Bookworm, eu odeio quando eles Sim, vão no corpo de outra pessoa. entram. Eu me sinto mal por isso. Eles... E isso acontece muito em Webtoon. E nesse mundo novo, ele tem uma ótima aptidão pra magia, Tales né? of Demon Inclusive... Gods. Tales of Demon and Gods também é assim. Não. Não, é o Não, Star Marshall. é o próprio personagem que voltou no tempo. Então é Star Marshall que é assim? Eu não li Star Marshall, a técnica ainda. E nem, tudo provavelmente tão- eu não é vou tudo tão ler. parecido. Eu retiro ainda, porque eu não vou ler. Eu não... Desculpa, gente, eu tirei... Corta eu essa vou ler parte um dia aqui, assim. desculpa, eu acabei cortando. Enfim, eu Desculpa aí. vou acabar lendo, eu sei que sim. Não lê Star Marshall, viu? Tem que... Caralho, por que eu tô Não falando o nome prometer completo? nada. Foco! Mushoku Tensei.
Caralho. Tá, enfim, pra resumir, na verdade, Mushoku Tensei a parte Isekai, ela é bem comum, é o Isekai. Ele morreu, ele reencarnou. Qual é a questão dele? A progressão. As waifus. Não, desculpa. As waifus, eu não posso negar. Tem waifu ali. Ali tem material pra waifu ali, sim. Mas, pessoal, assim, pra quem tem problemas com eti, é fraquinho. É Eu fraquinho. Eu diria que é suficiente. Eu Entendeu? diria desnecessário também. Além de suficiente, acho desnecessário. É que assim, o protagonista ele é um tanto quanto tarado. Não chega a ser ofensivamente tarado, mas ele curte uns corpos. Entendeu? Ele não é tarado que nem o do Boku no Hero. O Mineta. Não, nem um pouco. Porque o Mineta, ele age... É que ele não é um assediador. Exatamente, o Mineta, ele age na sua taradice. Exato. O nosso protagonista, ele pensa. Ele pensa e ele tem gostos. Exato. Ele tem gostos... Muitos gostos, mas ele tem gostos. O que é Normal. natural. Exato. É pra normal. pessoas. Então... Cara, eu me identifico. Tipo, eu penso coisas, mas eu tô aqui... Meus pensamentos estão dentro da minha cabeça. Né? Eu não saio por aí fazendo o que eu penso, porque senão eu nem chego a estaria preso, eu não tenho pensamentos tão bizarros assim. Então, foda-se, eu ia dizer aquela, eu estaria preso. Eu não estaria preso. E se algum de vocês é um assediador, por favor, Para, gente. eu peço que se retire desse podcast. Não, fica no podcast. Só para de ser assediador. Para, olha aqui pra mim. Para, cara. Não Sabe? tenho paciência pra ti. Não vou pedir que tu te entregue, que tu não sei o quê. Para. Pensa agora assim. Tu ia gostar que alguém tivesse enfiando 2 dedos no teu cu? Então não faz nada semelhante com outras pessoas. Não toca em ninguém. E deu, enfim. Né? Tá político demais isso. Pera aí. É Mushoku Tensei. Não, isso não é política, isso é ser um ser humano decente. Mas enfim, ninguém quer ser decente, é tudo otaku que tá ouvindo isso, Por que para. eu fiquei bravo? Tu ficou bravo com uma pessoa que tu nem sabe se tá ouvindo. Cleitinho 666? Vai tomar verdade. A gente vai te pegar, Cleitinho. Te liga. Mas enfim, se você não é o Cleitinho, você tá de boa. É o melhor que tem, tá? Porque assim, Mushoku Tensei tem um mundo muito interessante, tá? Com uma progressão que muito semelhante eu acho em questão de Tower of God, que é tu não fica na urgência de saber coisas, sabe? Uhum. Tu vai conhecendo as coisas no passo que a história precisa e ela mantém esse passo. Então, tu tem uma história bem linear, bem tranquila, até um certo ponto. Temos uma virada. Eu gostaria de dar não um exemplo, mas tentar esmiuçar um pouquinho essa parte, que é quando tu faz uma história tentando fazer essa progressão, é comum você ocultar informações importantes do mundo para nós, leitores. Só que muitas vezes, por exemplo, Naruto ou qualquer outra série que costumou ficando maior do que deveria, cria muitas inconsistências. Sabe um exemplo que eu acho que tem que não agride ninguém, porque ninguém liga pra Digimon Data Squad? Vai lá. Digimon Data Squad tem uma questão que é... A gente descobre quase no final da série que o pai do protagonista fazia parte dessa organização, que o protagonista começa a fazer parte sem saber de nada, e que todo mundo ao redor dele sabia disso, menos ele. E isso não faz o menor sentido. Tipo, de nenhuma maneira isso faz sentido. Porque todas as pessoas que ele conhece ao longo da história, e também a mãe dele, sabem de tudo que tá acontecendo, sabem por que tá acontecendo, e faria mais sentido se o protagonista também soubesse, porque isso ajudaria ao longo da história ele. Então, fica Caralho, só, de tipo... história que tem isso, né? Fica só sem sentido nenhum quando o pai dele, ele era do Dats, ele fica, meu Deus, meu pai era do Dats, e todo mundo, tu não sabia? Ih, gente, ele não sabia, caramba. Gente, parece até furo de roteiro isso, que loucura. Nem comenta. Menina, deixa eu falar. Então, assim, O que eu quero dizer Mushoku não sofre disso. Exatamente. Mushoku, ele não sofre disso porque o autor claramente, é de uma light novel também, né? Claramente sabia, ele já tinha em mente como seria o mundo dele quando ele estava fazendo a história. Não foi colocar qualquer coisa depois. E como ele fez pra levar a gente até lá, na progressão que ele queria fazer, não tão dinâmica assim. Ele conseguiu manter a nossa atenção no que estava acontecendo no momento de uma maneira que a gente não ficasse se perguntando sobre outros detalhes do mundo. Por mais que houvesse talvez espaço pra isso, as coisas que estavam acontecendo já era suficiente pra gente. Ele consegue conversar com a gente muito bem. No passo dele. É como se quando tu tá lendo, todo momento do mundo fosse do autor. Ele consegue te levar na narrativa muito bem. Eu acho isso impressionante no Mushoku Tensei. É por isso que eu digo que ele é
melhor Isekai que eu já vi. Ele é assim, ele tá num top 10 mangás, assim, bem tranquilo, eu acho. Top 10 histórias, até diria. Ele tem eu acho que o que ele consegue bem é que o autor ele tem um bom controle do ambiente em que o protagonista está. Uhum. Então, o protagonista, a gente tá vendo sempre como ele pensa, e o Rudeus, que é o protagonista, ele sempre procura usar tudo que tem ao redor dele. Tanto visualmente como de maneira efetiva. Então a gente vê como ele olha ao seu redor e como ele usa esse redor. Então a gente nunca tá de fora da história. A gente tá sempre dentro da história junto com ele. Então isso acaba cativando e levando pra frente. Sabe? A progressão ela é muito natural. Então, as dúvidas... Eu costumo ser o personagem que não gosta de... Eu costumo ser o tipo de pessoa que não gosta de personagens muito OPs. Mas foi tão natural no mundo de... Às vezes eu esqueço que ele é OP. Uhum. Eu costumo não lembrar que ele é OP. Até que, tipo, ele faz uma coisa ali ou outra, mas durante a história ele realmente é uma pessoa bem comum. Ele é um cara que tá ali vivendo. Porque ele é um protagonista também muito legal. Em vários sentidos nessa frase. Não só no sentido que ele é bonzinho. Porque ele não é só bonzinho. Às vezes ele é meio... tão bonzinho. Às vezes ele é meio mau caráter. Às vezes ele é meio burro. Às vezes ele é, tipo, meio... sabe? Não é burro, ingênuo. Não é burro. Mas às vezes ele é meio ingênuo. Às vezes, sabe? Tipo, mas não aquele super ingênuo. Tipo, ai, meu Deus, olha que coisa óbvia. Não. Mas ele é tão ingênuo quanto alguém... Tipo, ele não tava pensando naquilo. Uhum. Então, às vezes, as coisas fogem dele. Porque ele não tava pensando naquilo. Naturalidade é um dos grandes focos dessa história. Porque, da mesma forma como você tem momentos que você está sendo mais ingênuo, momentos que você está sendo mais distraído, coisa assim, tu consegue sentir isso no protagonista. Ele é muito incrível, mas ele também... Uma pessoa. Às vezes tá preocupado com a disfunção erétil dele. É spoiler. Não é pra dar spoiler. Olha aí. Sorry. Eu não podia deixar passar. Eu não podia deixar passar, desculpa. É verdade. Esse foi um episódio, né? Só sobre recomendações. Então, eu acho que cabe, como a gente recomendou só mangá, recomendar animes pra esse final. E eu vou recomendar primeiro pra te ter tempo de pensar em alguma coisa. E eu vou recomendar aqui... Deixa eu pensar, porque eu também não pensei em nada. Um anime legal e fechadinho. Eu não vou recomendar óbvios. Gungrave. Vejam Gungrave. Gungrave é um anime de máfia e zumbis. E estranhamente isso funciona. Não é o melhor anime do mundo, mas assim... História fechada, draminha legal, tiro, muito tiro, armas legais. A animação de Gungrave é muito única. Eu gosto muito. Então, assistam Gungrave. Ele é da hora. Tem, sei lá, 24 episódios, eu acho. Não é muito grande e é bem legal. E o protagonista tem um chapéuzinho, às vezes. Tem isso. Sola. Não, gente, olha só. Tô brincando. Esse podcast acabou. Eu acho que as coisas têm limite, a gente tem que se respeitar, entendeu? Eu acho assim, eu não vou nem repetir o que ele acabou de falar, se der eu vou cortar. Tá, brincando, tô brincando. Por favor. Eu esqueci qual é o nome daquele que o Tigromem... Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs é a minha recomendação aqui, pessoal. Tem o anime. Acho que teve até É. uma nova temporada, né? Tem 3 temporadas e 1 ou 2 filmes. Sou um leitor ávido do mangá e recomendo o anime. O anime é uma experiência muito mais legal que o mangá. O mangá não é bom. O mangá não é bom, não. O mangá não é ruim, né? Do tipo. Mas a estética que o anime trouxe traz uma nova vida pra história. Então, a história tá muito também na estética do anime. E o anime conseguiu transpor muito bem a ideia do autor no mangá. E as cores, o design dos personagens ficou muito legal e muito bonito no anime. Então, assim, recomendo o anime pra vocês. Ele não é shonen, mas tem poderes, tem investigação. Teoricamente ele é shonen, mas ele é do caralho. Tem combate. Eu não vou entrar nessa discussão sobre shonen, não, mas... não, eu falo assim, tá na revista. Tá bom. Cara, vai ser muito divertido e vai ser muito bom. Que vai ser. Vale muito a pena. E personagens muito legais. Assim. Acho que um ponto fortíssimo de Bungo Stray Dogs é personagens. Cara, onde tu vai encontrar um personagem que te cura matando Nossa, uma serra elétrica? Legal, é muito legal. E é isso aí, galera. A gente, nesse episódio, fica por aqui. A gente ainda vai gravar mais coisa depois que a gente cortar aqui, mas vamos fingir que a gente vai se ver só daqui, sei lá, uma semana, um mês. Eu não sei que frequência isso tá. Estamos gravando agora quando faz 2 semanas que não lança podcast.
a vida tem dessas, né? E foi logo depois da semana que a gente se programou pra lançar toda semana. Olha que loucura. Enfim, tô falando demais. Acabou. Tchau, pessoal.